Olá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo de paginação em disco do livro de Sistemas Operacionais, Conceitos e Mecanismos, e nós somos o grupo do Hélio, Raul e Ludson. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre o problema da substituição de páginas, que é quando o processo ele precisa de uma página que não está na memória ainda. Isso causa uma falta de página. E se não tiver quadros livres de página, o sistema operacional ele precisa escolher uma página para remover da memória. E aí ele tem que transferir essa página para o disco. E essa escolha ela é feita por um algoritmo de substituição de páginas. E o objetivo desse algoritmo é remover uma página que tem a menor probabilidade de ser necessária em breve. Isso vai minimizar o número de faltas de páginas que podem ocorrer no futuro. Agora, falando sobre uma forma de analisar o desempenho dos algoritmos, a gente vai usar uma coisa chamada cadeia de referência, que é a sequência de páginas acessadas por um processo durante a execução dele. E ele é importante porque ele consegue simular o comportamento dos algoritmos e ele permite calcular o número de faltas de página que ele pode gerar para uma determinada execução. E por meio dele a gente estuda e compara as eficiências dos algoritmos. Vamos falar agora sobre alguns algoritmos clássicos de paginação em disco. Primeiramente, o algoritmo FIFO, que ele é o mais simples que tem, mas ele não necessariamente é o melhor. O critério desse algoritmo seria substituir a página que está mais tempo na memória. E a implementação dele é bem simples, ele usa uma fila para organizar as páginas que vão entrando vão para o final da fila, e a página que vai ser substituída é a que está no início. E a vantagem dele é que, como eu já disse, ele é bem simples de ser implementado. No entanto, ele pode não ter bons resultados, porque pode ser que ele acabe removendo uma página muito importante e que está em uso há bastante tempo. E aqui a gente tem um exemplo do funcionamento desse algoritmo, começando com quadros vazios, aí a página é carregada, e se houver uma falta de página, ela é carregada para o disco, e assim vai. Bem, agora nós vamos falar sobre o algoritmo OPT, ou o algoritmo ótimo. Seria o padrão de referência ideal. Critério: ele substitui a página que será referenciada mais tarde no futuro. Funcionamento: analisa a cadeia de referências futuras para tomar a decisão ótima, né? Por isso o nome. Vantagem: garante uma menor taxa de faltas de página, a menor taxa de falta de páginas possível. A desvantagem é que, na verdade, esse algoritmo é impossível de ser implementado, pois exigiria o conhecimento prévio de todos os acessos futuros da memória, ou seja, ele é só uma questão conceitual, uma meta, e nós vamos falar mais um pouquinho daqui em diante de aproximações que nós temos a esse ideal. Serve como um benchmark para comparar outros algoritmos. Aqui nós temos também um diagrama que exemplifica como funcionaria, né, esse algoritmo ideal, o ótimo. Ele, no caso, né, ele usa a página que será referenciada mais tarde no futuro. Bem, agora falando do algoritmo LRU, Least Recently Used, olhando para o passado recente. O critério dele é que ele substitui a página que não é usada há mais tempo. A sua base utiliza o princípio de localidade de referência, que sugere que páginas usadas recentemente têm alta probabilidade de serem usadas novamente em breve. Vantagens: geralmente apresenta um bom desempenho. No entanto, as desvantagens são: a implementação pode ser complexa e custosa, exigindo hardware especial, como um contador de tempo em cada entrada de tabela de páginas, ou estruturas de software que precisam ser atualizadas a cada acesso à memória. Aqui também nós temos um diagrama que exemplifica o funcionamento, né, do algoritmo LRU.
que, como já foi dito, ele substitui a página que não é usada há mais tempo. Nós temos, agora nós vamos abordar as aproximações do algoritmo LRU, no sentido de que, devido à complexidade de implementação desse algoritmo, os algoritmos que aproximam seu comportamento são mais comuns em sistemas reais. A gente busca a eficiência do LRU com o menor custo, né, no caso. Esses algoritmos utilizam um bit de referência, no caso referido aqui como bit_r, em hardware para cada página, que é setado para 1 sempre que a página é acessada. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o algoritmo da segunda chance, relógio, também conhecido como relógio. Ele é, na verdade, uma melhoria da FIFO. O seu funcionamento é organiza as páginas em uma lista circular, como um relógio. Quando uma página precisa ser substituída, um ponteiro avança na lista. Se o bit R for 1, o bit é zerado e a página ganha uma segunda chance. O ponteiro avança. E se o bit R for 0, a página é escolhida para ser substituída. A vantagem desse algoritmo é uma melhora significativa em relação ao FIFO com baixo custo de implementação. Bom, aqui eu tenho uma representação visual desse algoritmo. E nessa representação, um ponteiro percorre a lista sequencialmente, analisando os bits de referência das páginas e ajustando-os para 0 à medida que avança. Quando uma página vítima é encontrada, ela é movida para o disco e a página desejada é carregada na memória no lugar da vítima, com seu bit de referência ajustado para 1, porque ela acaba de ser acessada. Bom, agora eu vou falar um pouco do algoritmo de envelhecimento, também conhecido como aging. Esse algoritmo simula o comportamento do LRU, Least Recently Used, usando software. Ele associa um contador a cada página para registrar a frequência e a recência de seus acessos. Periodicamente, o contador de cada página é deslocado para a direita e o bit de referência, que indica se essa página foi usada recentemente, é inserido na posição mais à esquerda. Esse método garante duas coisas: que não acontece um overflow, ou seja, o contador nunca estoura, e acessos mais recentes têm um peso maior no valor do contador. Isso permite diferenciar acessos novos do antigo. Bom, aqui nós temos um exemplo do algoritmo de envelhecimento, e esse exemplo mostra a evolução dos contadores para 4 páginas distintas, usando os valores dos respectivos bits de referência R. Os valores decimais dos contadores estão indicados entre parênteses, para facilitar a comparação. Observe que as páginas acessadas no último período, P2 e P4, têm seus contadores aumentados, enquanto aquelas que não são acessadas, P1 e P3, têm seus contadores diminuídos. Bom, e agora, qual é a conclusão? A escolha do algoritmo de substituição de páginas é um trade-off entre desempenho e complexidade. O APT é ideal, mas realizável. O FIFO é simples, mas ineficiente. O LRU tem um ótimo desempenho, mas é caro de implementar. As aproximações do LRU, segunda chance, NRU e aging oferecem um bom equilíbrio, sendo amplamente utilizados em sistemas operacionais modernos. E é isso, nossa apresentação. Obrigado.